Eu vi uma tirinha de jornal, of a student with a very small head. acerca de um aluno com uma cabecinha muito pequena. And he puts up his hand E ele levanta a mão and asks to be excused from class. e ele pede licença para sair de classe, para sair da aula. And he says, "May I be excused? My head is full." E ele diz o seguinte: por favor, eu posso sair da sala? Minha cabeça está muito cheia. And sometimes I think at these conferences we want to be excused because our heads are too full. E às vezes eu penso que em conferências assim a gente quer licença para sair porque a nossa cabeça está muito cheia. Let's pray together Vamos orar as we begin. enquanto começamos. Father, we pray Pai, nós oramos that you'd enable us to see Jesus, para que o Senhor nos capacite a ver Jesus, who stands at the center of the story que está no centro da história and the center of all creation, e no centro de toda a criação, as creator, como Criador, Lord of history, Senhor da história, reconciler of all things. reconciliador de todas as coisas. May Jesus Christ Que Jesus Cristo, and his name be lifted up. e que o nome dele seja exaltado. And Jesus, will you come to us Jesus, que o Senhor venha até nós, clothed in the words of Scripture. vestido com as palavras das Escrituras. In the name of Christ. No nome de Cristo. Amen. Amém. Reflection on the big picture Refletir acerca do cenário maior brings passion to take our place in that big story. traz a nós paixão para assumirmos o nosso lugar naquela grande história. There's a story of four bricklayers. Bricklayers. Existe uma história acerca de 4 pedreiros. And they were building a cathedral. E esses 4 pedreiros estavam construindo uma catedral. And each of them were asked, "What are you doing?" E a cada um deles foi feita a seguinte pergunta: o que você está fazendo? The first one said, O primeiro respondeu: "I'm laying bricks." eu estou colocando tijolos. The second one said, O segundo respondeu: "I'm building a wall." eu estou construindo uma parede. The third one said, O terceiro respondeu: "I'm building a magnificent cathedral." eu estou construindo uma catedral maravilhosa. The fourth one said, E o quarto respondeu: "I'm building a magnificent cathedral eu estou construindo uma catedral maravilhosa, where God will be worshipped and glorified." onde Deus será adorado e glorificado. All four of those bricklayers Todos esses 4 pedreiros were doing the same thing, estavam fazendo a mesma coisa, but each of them understood it in a different way. mas cada um deles entendeu de uma forma diferente. Only the last one Apenas o último understood fully the big picture, entendeu plenamente o cenário maior. and it brought passion to his work E isso trouxe paixão para a sua obra, because he saw the fruit of his work, porque the fruit of his work ele viu o fruto da sua obra. would bring glory to God. Ele viu que o fruto da sua obra traria glória a Deus. And my prayer is E a minha oração é that as we trace this big story picture in the Bible, que à medida que nós formos traçando essa grande história pela Bíblia, that it will bring passion to your everyday pastoral que activities. isso traga paixão para as suas atividades pastorais diárias. We saw in the Old Testament A gente viu no Antigo Testamento that God created the heavens and the earth que Deus criou os céus e a terra and gave human beings a special place. e deu aos seres humanos um estado especial, um estado especial, To delight in the creation, de um lugar especial de se alegrar, de ter prazer na criação, to enjoy one another, de desfrutar uns dos outros and to know the living God. e de conhecer o Deus vivo. But human sin messed up the world, Mas o pecado humano atrapalhou todo mundo. and sin covered the earth. E o pecado encheu a terra. Every part of creation was corrupted. Cada parte da criação foi corrompida.
But God set out on a long road of redemption Mas Deus estabeleceu uma longa estrada de redenção by choosing one man, ao escolher um homem. saying, I'll make you a great nation, E disse a esse homem: eu farei de ti uma grande nação, and I'll restore to you the blessing of e eu creation. restaurarei a ti as bênçãos da criação. But I am doing it Mas eu estou fazendo isso so that para que you might be a blessing to others. você possa ser uma bênção a outros. God forms Israel Deus forma Israel and says, you are to be a showcase to the nations e diz: Israel, você será uma vitrine às nações. of what it means to live in covenant with God. Uma vitrine exibindo o que significa viver em aliança com Deus. And I'll draw the nations to myself E eu atrairei as nações até mim through your lives. através das suas vidas. It's like God sent out Israel as a lifeguard. É como se, a lifeguard? Lifeguard to save. É como se Deus enviasse Israel como um salva-vidas. But now the lifeguard was drowning Mas agora o salva-vidas estava afogando, because they too were as sinful as the rest. porque eles também eram tão pecadores quanto o restante. And so Israel failed in their vocation Então Israel falhou na sua vocação to be a holy people. de ser um povo santo. And along came the prophets at this time E aí vieram os profetas da sua época, and said, God will complete his purposes. e os profetas disseram: Deus vai completar os seus propósitos. He will usher in the kingdom Ele vai trazer o reino that will one day fill the earth. que um dia encherá toda a terra. And the earth will be filled with the knowledge of the glory of E God. toda a terra será cheia com o conhecimento e a glória de Deus. And he'll do that work through an anointed king E ele fará essa obra através de um rei ungido in the power of the Spirit. e no poder do Espírito. And one of the first things that Messiah king will do Uma das primeiras coisas que esse Messias rei fará is gather Israel é congregar Israel and restore them to their calling e restaurá-los ao seu chamado to be a holy people. de ser um povo santo. And he'll renew them, giving them new hearts, E ele os renovará, dando-lhes novos corações, enabling them to fulfill their calling. os capacitando a cumprir o seu chamado. And so Israel is waiting for this ending. Então, Israel está aguardando esse acontecimento. All of Israel is waiting for this ending. Todo Israel está aguardando por esse acontecimento. It defines Israel's life at this time. Naquela época, isso definia a vida de Israel. The only differences were, A única diferença era what would the Messiah look like? como que seria o Messias. How many would there be? Quantos haveriam? Quantos Messias haveriam? How would he usher in the kingdom? Como que ele traria o reino? And they argued and literally killed each other over these questions. E eles discutiram e literalmente mataram uns aos outros discutindo essas questões. But they all believed the kingdom was coming. Mas todos acreditavam que o rei estava vindo. They believed it fervently. Eles acreditavam nisso de forma fervorosa. Two illustrations will show how they were waiting. Duas ilustrações para mostrar como que eles aguardavam. One, Primeira, you might think that Jesus was the first one to come into Jerusalem and fulfilling Zechariah 9. você pode pensar em Jesus como o primeiro a entrar em Jerusalém cumprindo Zacarias capítulo 9. The triumphal entry. A entrada triunfal. And then going to the temple Então, indo até o templo and cleansing the temple. e purificando o templo. Jesus was number 13. Jesus foi o 13º. There was at least 12 others Pelo menos outros 12 who rode into Jerusalem on a donkey or a horse entrou antes de Jesus. Pelo menos outros 12 entraram em Jerusalém sobre um jumento ou sobre um cavalo, to the sounds of Hosanna. ouvindo os sons de Hosana. And all of them went to the temple E todos eles foram até o templo and cleansed the temple, e purificaram o templo, claiming to be the Messiah. alegando ser o Messias. There's at least
10 messianic movements, Existem pelo menos 10 movimentos messiânicos. 100 years on either side of Jesus. Há 100 anos antes ou 100 anos depois de Jesus. And many of those messiahs E muitos daqueles messias were crucified. foram crucificados. Crucifixion meant Crucificação significava: that was not the Messiah, ele não é o Messias. and they were still waiting. E eles continuavam aguardando. So there's this turbulent fervency waiting for the coming kingdom. Então existe essa fervência turbulante aguardando a vinda do rei. And into this context, E nesse contexto, Jesus announces Jesus anuncia: good news. boas novas, The kingdom has come o rei chegou in me. em mim. About 34 years ago, Cerca de 34 anos atrás, my wife was about to have our first baby. minha esposa estava prestes a ter o nosso primeiro filho. We were all ready. A gente estava pronto. We're in the hospital room. A gente estava no quarto do hospital. Everything seems to be going well. Tudo parecia estar caminhando bem. And then all of a sudden, the doctor begins to panic. Então, de repente, Panic. o médico entrou em pânico. That's not good. Isso não é bom. If you're a young father. Se você é um jovem pai, He calls in another doctor. ele chama outro médico. He panics. E o outro médico entra em pânico também. That's even worse. Isso é ainda pior. They tell me, go wait in the waiting room. Eles falam para mim: vai para a sala de espera. They put my wife on a bed with wheels Eles colocam a minha esposa numa cama com rodinhas. and took off running to the surgery room. E eles saem correndo para o centro de cirurgia. For the next 10 minutes, Nos próximos 10 minutos, or even more, ou talvez it mais, seemed like a whole day. pareceu um dia inteiro. I walked up and down in that waiting room. Eu andava para cima e para baixo naquela sala de espera. All kinds of stupid thoughts in my head. Todo tipo de pensamentos estúpidos passavam pela minha cabeça. God is punishing me Deus está me punindo for all the things that I did por wrong. todas as coisas erradas que eu já He's fiz. going to take my wife and daughter away from me. Ele vai levar minha esposa e minha filha para longe de mim. I was so overwhelmed. Eu estava tão cheio de coisas. And then I saw at the end of the hallway Então eu vi no fim do corredor a nurse walking down with an incubator. uma enfermeira caminhando com uma incubadora. And she walks up to me. E ela vem até mim Are you Mr. Goheen? e ela pergunta: você é o Mr. Gorin? Você é o Sr. Gorin? Yes. Sim. She said, Ela diz: good news. boas novas. Your wife is fine. Sua esposa está bem. And here's your healthy baby daughter. E aqui está a sua filhinha saudável. Good news. Boas notícias. That was good news. Aquelas foram boas notícias. Really good news. Verdadeiramente boas notícias. I use that story Eu uso essa história to show that how the word that Jesus uses para mostrar para vocês como que as palavras que Jesus usa meant just that. significava simplesmente aquilo. Good news. Boas notícias. There's a story Existe uma história in a Greek city-state numa cidade-estado grega about a man waiting for his baby to be born. acerca de um homem esperando o seu filho nascer. There's an emergency. Há uma emergência. The midwife breaks into the room. A Midwife, doctor. parteira entra no quarto And says, good news. e diz: boas notícias. Your son has been born. O seu filho nasceu. And he uses the same word Jesus uses in Mark 1. E ele usa as mesmas palavras que Jesus usa em Marcos 1. Mark says, good news. Marcos diz: boas notícias. The kingdom has come. O reino chegou. After John was put into prison, Depois que João foi preso, Jesus went into Galilee, Jesus foi para Galiléia, proclaiming the good news of God. proclamando as boas notícias de Deus. The time has come, O he said. tempo chegou, ele disse. The kingdom of God has come O near. reino de Deus está próximo. Repent
and believe the good news. Arrependam-se e creiam nas boas notícias. The word good news A palavra a expressão boas notícias was the everyday word in Greek for good news. era uma palavra cotidiana em grego para se referir a boas notícias. There's nothing religious about it. Não havia nada de religioso acerca dessa expressão. It's what the Jews wanted to hear. Era o que os judeus queriam ouvir. Good news. Boas notícias. God is coming back Deus está voltando to rule the world. para governar o mundo. And he's going to remove all sin and all its effects. E Ele vai retirar do mundo todo o pecado e os efeitos do pecado. Isn't that good news? Essas não são boas notícias? Jesus begins to show this good news Jesus começa a mostrar essas boas notícias in his words and his deeds. nas suas palavras e nas suas ações. What we need to hear is this. O que a gente precisa ouvir é o seguinte: The good news as boas notícias is about God restoring all creation. têm a ver com Deus restaurando toda a criação. And God restoring all of human life E Deus restaurando toda a vida humana to live again under his rule. para viver novamente debaixo do seu reinado. And that's good news. E essas são boas notícias. And when he announces it, he says the good news has come now. E quando ele anuncia essas boas notícias, ele diz: as boas notícias chegaram agora. It is already here. Ele já está aqui. In Matthew 12:28, Em Mateus 12:28, Jesus says, Jesus diz: "If I cast out demons by the Spirit of God, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, the kingdom has come upon you." o reino chegou sobre vocês. If God's power is at work in the world, Se o poder de Deus está operando no mundo, if the Spirit is at work se o Espírito está trabalhando to heal, para curar, renew, renovar, liberate, libertar, perdoar, then the kingdom has come. então quer dizer que o reino chegou. And so Jesus shows that Então in his Jesus words and deeds. demonstra isso nas suas palavras e nas suas ações. All his deeds show his liberating, healing power. Todas as suas ações demonstraram o seu poder libertador e de cura. One day on the new earth, Um dia na nova terra, in resurrected bodies, com corpos ressurretos, people will walk, as pessoas vão andar, people will see, as pessoas vão ver, people will hear, as pessoas vão ouvir, people will be forgiven. as pessoas serão And perdoadas. his deeds show that. His deeds show E that. as suas ações demonstraram isso. But then Jesus also says Mas então Jesus também diz the kingdom's in the future. que o reino está no futuro. It's not yet arrived. Ainda não chegou. In Matthew 7:21, Em Mateus 7:21, he says, "Not all who say, Lord, Lord, ele diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor, will enter the kingdom on the last day." entrarão no reino no último dia. The kingdom's here. O reino está aqui. The kingdom's in the future. O reino está no futuro. Which is it? Qual dos dois está certo? I spent a whole seminary course Eu passei todo um curso de seminário, todo um semestre no seminário, looking at all the passages that said the kingdom already has come. procurando todas as passagens que dizem que o reino já chegou. And there's many. E existem muitas. And then we looked at even more passages Então a gente olhou para ainda mais passagens saying the kingdom was in the future. dizendo que o reino estava no futuro. But I don't remember my seminary professor saying two things. Mas eu não me lembro dos meus professores de seminário dizendo duas coisas. Number one, Primeiro, how strange this would have sounded to the Jew. quão estranho isso soaria para um judeu. And two, E segundo, why? por quê? One, how strange it would have sounded. Primeiro, quão estranho isso soaria If my wife goes to the Vancouver airport, se a minha Se a minha esposa for no aeroporto de Vancouver to pick up my daughter and her husband, para buscar a filha e o marido, and she comes back home, e ela volta para casa, and I say, "Is Brielle here?
Is? Is my daughter A here? minha filha está aqui? And she says, yes, she's already here, E ela diz, sim, ela já está aqui, but she's not yet arrived. mas ela ainda não chegou. Yes, she's already here, Sim, a sua filha já está aqui, but she's not yet arrived. mas ela ainda não chegou. What is Jesus talking about? Do que Jesus está falando? The kingdom is already here, O reino já está aqui, but it's not yet arrived. mas ele ainda não chegou. The disciples were confused. Os discípulos estavam confusos. And they even say in the gospel, E eles mesmos disseram nos evangelhos they wouldn't understand till after the Spirit was given. que eles não entenderam até que o Espírito foi dado. This is strange. Isso é estranho. The kingdom's here, O reino está aqui, but it's not here. mas ainda não está aqui. What's going on? O que está acontecendo? Here's a diagram. Aqui existe um diagrama, The next two diagrams e os próximos 2 diagramas will really help you to get hold of New Testament theology. vai te ajudar a compreender a teologia do Novo Testamento. This is how all Jews were viewing history. É assim que todos os judeus estavam vendo a história. The world was divided into 2 ages. O mundo era dividido em 2 eras. There was the old age, Existia a era antiga, dominated by sin and evil, dominada por pecado e pelo mal, death and Satan, a morte e Satanás, and so much more. e muitas coisas mais. But there was a new age coming. Mas existia uma nova era chegando. When the Messiah would come in the power of the Spirit, Quando o Messias viria no poder do Espírito, they would usher in the age to come, e ele traria a era do porvir. a time of peace, Um tempo de paz, justice, justiça. when the knowledge of the Lord will cover the earth, Quando o conhecimento do Senhor encheria a terra. a time when creation will be restored. Uma época, um tempo onde a criação seria restaurada. All Jews understood history this way. Todos os judeus entendiam a história dessa maneira. Jesus and Paul Jesus e Paulo, both used the language ambos usam essa linguagem of the old age da era antiga and the age to come. e da era por vir. This is what they were waiting for. Era por isso que eles esperavam. And so when the Messiah comes, Então, de modo que quando o Messias vem, he says the kingdom's arrived. ele diz: o reino chegou. And so they wait for the peace Então eles esperam pela and the paz justice e justiça and the righteousness e retidão and the knowledge of e God conhecimento de Deus to fill the earth. para que isso encha a terra. But it doesn't happen. Mas isso não acontece. What's going on? O que está acontecendo? Many years ago, Muitos anos atrás, a rabbi was asked, foi perguntado a um rabino, the head rabbi in Britain, era o rabino principal na Inglaterra: why are you not a Christian? por que você não é cristão? He says, why am I not a Christian? E ele respondeu: por que eu não sou cristão? Have you read the prophets? Você já leu os profetas? The prophets say when the Messiah Os comes, profetas dizem que quando o Messias vier, the knowledge of God will cover the earth. o conhecimento de Deus cobrirá a terra. Do you see that? Você vê isso? Justice will cover the earth. Justiça encheria a terra. Do you see that? Você vê isso? Human beings will be restored to each other. Os seres humanos seriam restaurados uns aos outros. Do you see that? Você vê isso? People will know God. As pessoas conheceriam a Deus. Do you see that? Você vê isso? Every time the radio broadcaster said no, E toda vez que ele que o rabino perguntava, o entrevistador dizia não. he said, that's why I'm not a Christian. E o rabino disse: é por isso que eu não sou cristão. Jesus can't be the Messiah Jesus não pode ser o Messias, because the kingdom hasn't come. porque o reino ainda não chegou. They still view this history this way. Eles ainda veem história dessa maneira. The kingdom will be ushered in full O reino será trazido plenamente when the Messiah comes in the power of the Spirit. quando o Messias vier no poder do Espírito. But that's not what happens Mas não foi isso que aconteceu, according to the Gospels de acordo com os evangelhos and according to Paul. e de acordo com Paulo. It looks more like this. Na verdade, o que aconteceu parece mais com esse novo diagrama. With the first coming of the Messiah Na primeira vinda do Messias and with the coming of the Spirit,
e na vinda do Espírito and His renewing power, e o seu poder renovador, the kingdom has come. o reino já chegou. But the power of evil of the old age Mas o poder do mal da era antiga is still at work. ainda está operando. And so we live in a world Então a gente vive num mundo where there's an overlapping period, quando existe um período de transição, where there's two powers at work. quando existem dois poderes operando ao mesmo tempo. The power of the kingdom of O God, poder do reino de Deus, present in Christ's Spirit, presente no Espírito de Cristo, and the power of the kingdom of darkness, e o poder do reino das trevas, present in all the evil of our world. presente em todo o mal que habita no nosso mundo. And these two powers E esses dois poderes are struggling for every part of creation. estão lutando por toda parte da criação. So Jesus says there's a renewing power in the world. Então Jesus diz que há um poder renovador no mundo. But then he tells the parable and says, Mas ele conta uma parábola e diz: not only is there wheat, não apenas. wheat, Não, I know, but say that the same not again. only is there wheat, but there are tares. Ok. Não existe apenas trigo, mas existe joio também. There's both powers. Existem os dois poderes trabalhando ao mesmo tempo. But the question is, Mas a pergunta é: why? por quê? Why just give a taste Por que simplesmente dar um gostinho instead of giving the whole meal? depois, em vez de dar toda a refeição? Again, the Gospels answer this question. De novo, o Evangelho responde essa pergunta. The coming of the kingdom A vinda do reino means opening up a space significa abrir um espaço for gathering God's people. para congregar o povo de Deus. And the gathering is to begin with Israel. E o congregar é o início de Israel. O congregar começa por Israel. That's how all Israel would have thought. É assim que Israel pensaria. Joachim Jeremias makes this statement. Joaquim Jeremias faz a seguinte declaração. It's an astounding statement. É uma declaração chocante. When I first read it, A primeira vez que eu li, I would have dismissed it eu desconsiderei. if it hadn't been given by such a good scholar. A primeira vez que eu li essa declaração, eu teria desconsiderado ela, se não tivesse sido escrita pelo Joaquim Jeremias. But the more I've thought about this, Mas quanto mais eu pensava acerca disso, the more it has made sense of the Gospels. mais fez os evangelhos terem sentido para mim. Here's what he says. Olha o que ele disse. The only significance of the whole of Jesus' activity O único significado de toda a atividade de Jesus is to gather the eschatological people of God. é o congregar do povo escatológico de Deus. Jesus has come to gather Israel, Jesus veio congregar Israel, just like the prophets had said he would. exatamente como os profetas disseram que ele o faria. And another scholar Outro estudioso gives us the bigger picture here. nos dá uma imagem maior aqui, That God had chosen and sanctified his people que ele nos diz que Deus escolheu e santificou o seu povo, in order to make it a contrast society com o objetivo de fazer dele uma sociedade contraste, in the midst of the other nations. no meio das outras nações. Was for Jesus Esse fato foi para Jesus a self-evident background o contexto auto-evidente of all his de actions. todas as suas ações. In Jesus, Em Jesus, we see God's eschatological action nós vemos a ação escatológica de Deus to restore and even establish his people de restaurar ou mesmo reestabelecer o seu povo, in order to carry out visando levar a termo, definitively definitiva and irrevocably e irrevogavelmente, his plan seu plano of having a holy people de ter um povo santo in the midst of the nations. entre as nações. Jesus is gathering a people Jesus está congregando um povo to live a holy life in the midst of the nations. para que esse povo viva uma vida santa em meio às nações.
This is what the prophets had said. Era disso que os profetas falavam. Last week, I was speaking at a church conference, Semana passada eu estava pregando numa conferência de uma igreja and I laid this out, e eu expliquei isso and I said to them, e eu disse a eles: what metaphors in the Gospels can you think about quais metáforas nos evangelhos a gente pode pensar that have to do with gathering? que tem a ver com congregar? In 3 minutes, Em 3 minutos, they came up with all three. eles trouxeram todas as 3 metáforas. They're a well-taught congregation, Eles eram uma congregação muito bem treinada na Bíblia. but what that said to me Mas o que isso me ensinou was how dominant these metaphors are in the gospel. é quão dominante essas metáforas são nos evangelhos. And I think you'll see this. E eu creio que você vai perceber isso. The better you know your gospels, Quanto mais você conhece os evangelhos, the more you'll see how these metaphors dominate them. mais você vai perceber como que essas metáforas dominam os evangelhos. The first metaphor A primeira metáfora is gathering sheep into a fold. é congregar ovelhas no aprisco. Ezekiel, Zechariah, Isaiah, and others said Ezequiel, Zacarias, Isaías e outros disseram: the Messiah would be an eschatological shepherd, o Messias será um pastor escatológico, gathering in his sheep. congregando suas ovelhas. The second image is gathering guests to a banquet. A segunda metáfora tem a ver com congregar convidados para um banquete. Isaiah 25 Isaías 25 spoke of the kingdom as a great banquet. falou acerca do rei como um grande anfitrião de um banquete. And that image had become more and more common among the Jews. E essa imagem se tornou cada vez mais comum entre os judeus. And so gathering guests to a banquet Então, congregar convidados para um banquete was closely associated with the kingdom. estava de uma forma muito próxima associada ao reino. Think of Luke 14. Pense acerca de Lucas 14. Jesus is at a banquet with the Pharisees. Jesus está num banquete com os fariseus. And one of them decides to have a conversation with Jesus. E um deles decide ter uma conversa com Jesus. In the midst of this banquet, E no meio desse banquete, he is reminded of the kingdom ele é lembrado do reino. and says it's going to be a great day E ele diz: será um grande dia when the banquet of the kingdom comes. quando o banquete do rei chegar. Jesus says, E Jesus diz: yes, sim, and you're not going to be there. e você não vai ser convidado. And then he tells a parable Aí ele conta uma parábola about the guests invited refused to come. acerca dos convidados. Você não vai estar lá, ele diz para o fariseu. E depois ele conta uma parábola acerca dos convidados que não quiseram ir. But then they gather in the lowly and the needy. E aí, porque os convidados não quiseram ir, eles congregaram os pobres e necessitados. Gathering guests to a banquet. Congregar convidados para um banquete. The third is gathering wheat into the barn. A terceira parábola fala sobre congregar, ajuntar trigo no celeiro. All of these images Todas essas imagens show how central gathering is nos mostra quão central essa ideia de congregar é to the ministry of Jesus. para o ministério de Jesus. And we can even see this in his own words. E a gente pode ver isso nas suas próprias palavras. Jesus says this, Jesus diz o seguinte: I was sent only to the lost sheep of Israel. eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Many have been distressed by these words. Muitos ficam incomodados com essas palavras. Only Israel? Só Israel? No Canadians? Os canadenses não? No Brazilians? Os brasileiros não? That's unthinkable. Mas isso é impensável. Just Israel? Só Israel? Yes, just Israel. Sim, só Israel. Why? Por quê? It's in keeping with the prophets. Está em sintonia com os profetas. The prophets said that first Israel must be gathered. Os profetas nos disseram que primeiro Israel precisava ser congregado. Then they must be renewed. Depois eles seriam renovados. And then, E só então
then the nations will come. Só então as nações seriam incorporadas. The gathering starts with Israel, O congregar começa com Israel, but it will continue with all peoples. mas isso vai continuar até todos os povos. So Jesus begins to gather his people, Então Jesus começa a congregar o seu povo, but they also need to be renewed. mas eles também precisam ser renovados. That first people, Israel, had failed O primeiro povo, o primeiro Israel falhou, because sin was so deeply rooted in their own hearts. porque o pecado estava tão enraizado nos seus corações. They needed more than the law to teach them how to live. Eles precisavam mais do que a lei para ensiná-los como viver. They needed the Spirit to imprint that law in their hearts. Eles precisavam do Espírito para imprimir aquelas leis nos seus corações. They needed to be renewed. Eles precisavam ser renovados. But Jesus does begin to teach them. Mas Jesus começa a ensiná-los. Sometimes we treat the ethical teaching of Jesus Às vezes a gente trata os ensinos éticos de Jesus as abstract ethics. como se fosse uma ética abstrata. It's not. Não é. It's forming a community Está formando uma comunidade to be a display people, para ser um povo vitrine, even in the midst of Israel. mesmo no meio de Israel. If you read Matthew 5 through 7, Se você ler Mateus de 5 a 7, the Sermon on the Mount, o Sermão do Monte, the entire sermon todo o sermão is directed against all the other groups of that time. está direcionado na direção de todos os grupos daquela época. They all hated one another, Todos odiavam uns aos outros, but they agreed on one thing. mas eles concordavam com uma questão: We hate Rome, a gente odeia Roma and we want to see the Gentiles e a destroyed. gente quer ver os gentios destruídos. One rabbi said, Um rabino disse: all Gentiles will be in hell. todos os gentios estarão no inferno. And they believed also E eles também acreditavam that most Jews would be there with them. que a maioria dos judeus estariam lá com eles. They were the true church. Eles eram a igreja verdadeira. Started way back then. E isso começou naquela época. And so many people are gathering God's community. Então muitas pessoas estão congregando a comunidade de Deus. And Jesus is not the only one Então Jesus não é o único. to appoint 12 Jesus não é o único a designar 12 as a symbolic number como um número simbólico of the tribes of a new Israel. das tribos do novo Israel. The Essene community. Essene community? Yeah, it's a community of Jews living at the same time as Jesus. Essene. A comunidade essênia, os essênios, They also appointed 12, eles também designaram 12, saying, we are the new Israel. dizendo: nós somos o novo Israel. So Jesus is not the only one. Então Jesus não foi o único a fazer isso. But what distinguishes Jesus' community Mas o que distingue a comunidade de Jesus from all the other ones de todas as outras was that Jesus said, foi que Jesus disse: the kingdom will come by suffering love. o reino virá por um amor sacrificial, Not by violence, não por violência, not by coercion, não por coerção, not by a military Messiah, não por um Messias militar, but by suffering love. mas por um amor sacrificial. And so Matthew 5 through 7 Então de Mateus 5 a 7, picks up all the hopes of Israel nós vemos todas as esperanças de Israel levantadas and points them in a different direction. e apontadas numa outra direção. You're longing for righteousness. Vocês estão aguardando justiça. You're longing for the kingdom. Vocês estão esperando pelo reino. But it will come to those who are meek. Mas o reino e a justiça virão àqueles que são mansos. The Roman soldier, as he could do, says, carry my burden for a mile. Se um soldado romano dissesse, e ele tinha o direito de dizer: carregue o meu fardo por 1 milha. That was Roman law. Essa era a lei romana. Don't get angry. Não fique com raiva, Don't hate them. não o odeie, Carry it too. leve o fardo dele por 2 milhas. And so the whole teaching of Jesus Então is todo o ensinamento de Jesus love your enemy. tem a ver com amar o seu inimigo. And if you do, E se você fizer isso,
You will be what Isaiah said, Você será o que Isaías disse, a light to the nations, uma luz às nações and a city on a hill, e uma cidade edificada sobre um monte, so that the Gentiles will glorify God. para que os gentios glorifiquem a Deus. Here's a comment Aqui- on Matthew 5. Aqui eu verse- tenho um comentário acerca de Mateus 5, de 14 a 16. He says this: Diz o seguinte: The images of light and city refer to the eschatological Jerusalem, as imagens de luz e cidade se referem a Jerusalém escatológica, which the prophets foretell, a qual os profetas predisseram will one day be raised above all the mountains que um dia seria elevada sobre as montanhas and illumine the nations with its light. e iluminaria as nações com sua luz. Here's what Jesus says in the center of his teaching. Olha só o que Jesus diz no centro de seus ensinamentos. You are the light of the world. Vocês são a luz do mundo. A city on a hill cannot be hidden. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Neither do people light a lamp E and put it under a bowl. as pessoas também não acendem uma candeia e a colocam debaixo de uma vasilha. Instead, they put it on its stand, Ao contrário, coloca no lugar apropriado. and it gives light to everyone in the house. E assim ilumina todos os que estão na casa. In the same way, Da mesma maneira, let your light shine before others, brilhe a luz de vocês diante dos homens, that they may see your good deeds para que eles vejam as suas boas obras and praise your Father in heaven. e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. What he's saying O que ele está dizendo is you, little flock, é que vocês são o rebanho. are the fulfillment of the prophets, Vocês são o cumprimento dos profetas. the gathered eschatological Israel, O Israel escatológico congregado, called to be a light to the nations, chamado para ser uma luz às nações, to whom the Gentiles will stream. aos quais os gentios fluirão. So Jesus begins to renew them with his teaching. Então Jesus começa a renová-los com o seu ensinamento. But there was a lot of teaching in the Old Testament, Mas existia muito ensinamento no Antigo Testamento. and it didn't seem to do any good E parece que não fez tão bem assim, because of the sinfulness of the human por heart. causa da pecaminosidade do coração humano. So there has to be more. Então tinha que ter mais. God needed a whole new revolution. Deus precisava de uma revolução completamente nova. He needed to bring an end to the age where sin dominated. Ele precisava trazer um fim à era onde o pecado dominava. He needed to defeat the root of the problem, Ele precisava de vencer a raiz do problema. to take and defeat sin. Ele precisava pegar e vencer o pecado. But more, Mas mais, he had to usher in a new age, ele tinha que trazer uma nova era. a time where there was a new power Uma época onde haveria um novo poder to renew and heal, de renovar e curar, to liberate and save, de libertar e salvar, to redeem and reconcile, de redimir e reconciliar, to restore human beings in the creation. de restaurar os seres humanos e restaurar a criação. And the cross and the resurrection E a cruz e a ressurreição stand at the center of all of history. estão no centro de toda a história. The cross is a defeat of the old age, A cruz é a vitória sobre a era antiga, where he takes the sin of the world on himself. quando ele assume sobre si os pecados do mundo. And the resurrection E a ressurreição is the inauguration of the new age, é a inauguração da nova era, the beginning of the kingdom of God, o início do reino de Deus, the beginning of God's rule that will cover the earth. o início daquele período onde o reinar de Deus cobriria a terra. His resurrection A sua ressurreição is going to fill the entire earth. vai encher toda a terra. Resurrection life. A vida da ressurreição. For the Jew, Para o judeu, resurrection was a word ressurreição era uma palavra that just didn't speak of the body being raised, que não falava simplesmente acerca do corpo sendo ressurreto, but the body being raised mas do corpo sendo ressurreto as part of the whole creation como being restored. parte de toda a criação. The cross is the end of the old age, A cruz é o fim da era antiga,
The resurrection is the beginning of the new. A ressurreição é o início da nova era. And so the Spirit is then given and poured out, Então o Espírito é dado e derramado, so that all those who come to Christ de modo que todos aqueles que vêm até Cristo might begin to experience the life of the new age. possam começar a experimentar a vida da nova era. Paul says in Romans 6, Paulo diz em Romanos 6, if you are baptized into Christ, se vocês foram batizados em Cristo, you are baptized into his death. vocês foram batizados na sua morte, You're no longer part of that old age. vocês não mais pertencem àquela era antiga, And you're baptized into his e resurrection. vocês também foram batizados na sua You are ressurreição. raised to the new life of the Spirit. Vocês foram ressuscitados, ressurretos para a nova vida do Espírito. And so if Israel is to be renewed, Então, se Israel tem que ser renovado, they must receive the Spirit eles precisam receber o and Espírito live the new resurrection life e viver a nova vida ressurreta in the midst of the nations. no meio das nações. Only then Só assim can God's people o povo de Deus pode fulfill their calling. cumprir o seu chamado. Jesus not only gathers Israel Jesus não apenas congrega Israel and renews Israel, e renova Israel, Jesus sends Jesus envia gathered Israel. o Israel congregado. We think here of the Great Commission A gente pensa aqui na grande comissão, of Matthew 28 em Mateus 28 or Luke 24. ou Lucas 24. My favorite one is John 20, O meu favorito é João 20, where Jesus says this, quando Jesus diz o seguinte: as the Father sent me assim como o Pai me enviou to make known the kingdom para fazer o reino conhecido, with my life, words, and deeds, com a minha vida, palavras e ações, so I'm sending you da mesma forma eu estou enviando vocês to make known the kingdom para fazer o reino conhecido in your life, words, and deeds. nas suas vidas, palavras e ações. This would have been very surprising to the Jew, Isso foi algo muito surpreendente para os judeus, because the Old Testament prophets seem to say porque parece que os profetas do Antigo Testamento diziam the Gentiles would come to Israel. que os gentios viriam a Israel. But Jesus is sending them to the Gentiles. Mas agora Jesus os está enviando para os It's gentios. a different direction. É uma direção diferente. Israel will be lifted up, the prophet said, Israel será levantado, disse os profetas. and the nations will stream to Israel. E as nações fluirão para Israel. A Gentile will take hold of the robe of the Jew. 12 Gentiles will take hold of the robe of the Jew, that's Zechariah 8. Em Zacarias 8, os gentios segurarão na roupa do judeu. And say, can we come with you? E eles dirão, será que a gente pode ir com você? We've heard that God is among you. A gente ouviu que Deus está entre vocês. They would come to Israel. Eles viriam a Israel. But Jesus sends them to the nations. Mas Jesus os envia para as nações. Johannes Blau calls this the great change of direction. Johannes Blau chama isso de a grande mudança de direção. That it would have been very difficult for Israel to get into their heads. E isso era muito difícil para entrar na cabeça de um israelita. God's way of bringing renewal to the earth O jeito de Deus trazer renovação à terra and bringing salvation to the e nations trazer salvação às nações and gathering in the e Gentiles congregar os gentios was going to take a very different form seria de uma maneira muito diferente than Israel was expecting. do que Israel estava esperando. And the book of Acts tells that story. E o livro de Atos nos conta essa história. All of us have read Acts, probably. Todos aqui provavelmente já leram Atos It's been used a lot in this conference. e tem sido muito usado nessa conferência. And it's very easy for us E é muito fácil para nós. to take our preconceived views of mission É muito fácil para nós pegarmos nossas visões acerca de missão pré-concebidas and impose them on the book of Acts. e impô-las no livro de Atos. But the book of Acts Mas o livro de Atos has to be read as a part of the story. tem que ser lido como parte de uma história. In the first verses of the book of Acts, Nos primeiros versículos do livro de Atos, Jesus is alive from the dead. Jesus está
ressurreto dentre os mortos, and he appears to his disciples. e ele aparece para os seus discípulos. He speaks to them about the kingdom, Ele fala com eles acerca do reino. and he tells them the Spirit is about to arrive. E ele diz para os discípulos que o Espírito está prestes a chegar. Resurrection, Ressurreição, kingdom, reino, Spirit. Espírito. If you're reading your Old Testament prophets, Se você está lendo os profetas do Antigo Testamento, that means the end has come. significa que o fim chegou. Joel said, Joel disse, in the last days, nos últimos dias, I'll pour out my Spirit. eu derramarei do meu Espírito. Spirit, resurrection, kingdom. Espírito, ressurreição e reino. The end has come. O fim chegou. Right? Certo? The Jews asked that the disciples asked that in verse 6. Os discípulos perguntam isso em Atos 1:6. Now you're going to restore the kingdom É to Israel. agora que você vai restaurar o reino a Israel. Right? Certo? What does Jesus answer? Qual que é a resposta de Jesus? This has puzzled exegetes. The relationship between the question and the answer. Essa é uma Confused. Essa é uma exegese confusa, a relação entre a pergunta e a resposta. Is Jesus saying, Jesus está dizendo, you're asking the wrong question. vocês estão fazendo a pergunta errada. Get out there and witness. Vão testemunhar. Forget about the kingdom. Esqueça acerca do reino. Many scholars think that. Muitos estudiosos pensam que é isso que Jesus está falando. I don't. Eu não penso assim. I think Jesus is answering the question. Eu acho que Jesus está respondendo a pergunta. Yeah, the kingdom's come. Sim, o reino chegou. And yeah, it's going to be restored to Israel. Sim, e é acerca do Israel restaurado. And yes, the nations are going to come now like we've expected. Sim, e as nações virão agora como vocês esperavam. But it's going to be very, very different Mas vai ser de uma forma muito diferente than you expect. do que vocês aguardavam. It's so common for us to read these verses É tão proeminente para nós, é tão importante para nós lermos estes versículos, that we can't take in how shocking it would have been to the Jews. que a gente não consegue compreender quão chocante isso foi para os judeus. Here's Jesus' fourfold answer. Aqui é a resposta quádrupla de Jesus. Number one, Primeiro, the already not yet will continue. o já e o ainda não continuará. It's not for you to know the times Não cabe a vocês conhecer tempos e when the épocas kingdom will fully come. de quando o reino virá plenamente. The already not yet is going to continue. O já ainda não continuará. The time of gathering will remain. O tempo de congregar permanecerá. With the death and resurrection of Jesus, Com a morte e ressurreição de Jesus, the kingdom has arrived. o reino chegou. But the old age will remain for a while. Mas a era antiga vai permanecer ainda por um tempo, por um And in this período. overlapping period E nesse período de transição, will be a time of gathering. será um tempo de congregar. Brothers and sisters, do you see what is being said here? Irmãos e irmãs, vocês conseguem perceber o que está sendo dito aqui? The only reason the kingdom has not yet come A única razão pela qual o reino ainda não veio is because of mission, é por causa de missão, gathering. congregar. This is not a small part of the church's activity. Essa não é uma parte pequenininha das atividades da igreja. This is the meaning of this period in redemptive history. Este é o significado desse período da história, na história da redenção. Do I sound excited? Eu estou parecendo empolgado, Because I am. porque eu estou. I did my doctorate on Leslie Newbegin. Eu fiz o meu doutorado em Leslie Newbegin, He comments on this verse. e ele faz um comentário nesse versículo. And his comment E o seu comentário makes heretics of a lot of seminary professors. transforma muitos professores de seminário em herege. He says, Ele diz o seguinte: if you can talk about the already not yet kingdom se você conseguir falar sobre o reino já e ainda não, and not talk about mission, e não falar sobre missão, you have a false eschatology. você tem uma escatologia falsa.
That's strong language. Eu sei, é uma linguagem muito forte, muito dura. The already not yet. O já e o ainda não. The walls of history remain open Os muros da história continuam abertos. to first gather Israel Para primeiro congregar Israel and then gather the nations. e depois congregar as nações. It's not just an activity of mission. A missão não é simplesmente um programa, uma atividade. It's the people embodying the life of the kingdom É o povo incorporando a vida do reino in the whole of their lives na plenitude de suas vidas, as a preview of what's coming, como um preview do que está por vir, with an invitation to come and join us. com um convite para vir e se unir a nós. So that's the first part of Jesus' answer. Então essa é a primeira parte da resposta de Jesus. The already not yet will continue. Então a primeira parte da resposta de Jesus é: o já e o ainda não continuará. The second part of the answer A segunda parte da resposta is that the Spirit will be given to give Israel new life. é que o Espírito será dado para dar nova vida a Israel. They will give them a foretaste of this kingdom. E o Espírito dará a Israel um gostinho do que é o reino. Foretaste comes from Hebrews 6. Esse aperitivo vem de Hebrews. The book of Hebrews. Chapter 6, verse 4. Esse aperitivo acerca da plenitude do reino vem de Hebreus capítulo 6. My wife makes great spaghetti. A minha esposa faz um excelente espaguete. The best spaghetti in the world. É o melhor espaguete do mundo. If I come in and I'm hungry, Se eu chego em casa e eu estou com fome, and I smell that spaghetti cooking, e eu sinto aquele cheiro de espaguete sendo cozinhado, and I go to the stove, e eu vou até o fogão take off the top, e tiro a tampa, look around so nobody sees, eu dou uma olhadinha para ver se ninguém está observando and take a bite. e experimento. Have I had supper? Eu já jantei? Isso que eu acabei de fazer foi jantar? How many say yes? Quantos aqui diriam sim? How many say no? Quantos diriam não? You're all right. You all right? You're all right. Todos estão certos. Yes, I've had supper. Sim, Yes, I've had supper. sim, eu jantei. What else do you think I ate? O que mais vocês pensam que eu comi? But no, I haven't had supper. Mas não, eu não jantei. It's in the future. Está no futuro. I've had a foretaste. Eu só provei. And the book of Hebrews says we have a foretaste of this coming kingdom. E o livro de Hebreus nos diz que nós podemos experimentar a vinda do reino. We're not just sniffing it. Nós não estamos simplesmente cheirando, sentindo o cheiro do futuro. We taste it now. A gente pode experimentar agora. But why do we taste it now? Mas por que a gente experimenta agora? Blessed to be a blessing. Abençoados para sermos uma bênção. We taste it for the sake of the world. A gente experimenta o reino pelo bem do mundo. And how much of the church E quanto da igreja has lived tem vivido as if como se it's just for us? é simplesmente para nós. On the way here, No caminho até aqui, we were talking about the Lord's Supper a gente estava conversando sobre a ceia do Senhor. and how through church history, E como que através da história, we've often viewed the Lord's Supper a gente frequentemente olha para a ceia do Senhor simply as giving us grace, como se simplesmente a ceia do Senhor fosse um meio de graça para nós, forgetting esquecendo-nos that we receive grace que a gente recebe graça to be a channel of that grace to para others. sermos um canal daquela graça para outros. And if we forget that, E se a gente se esquecer disso, we've lost sight of the biblical story. a gente perdeu de vista a história We've bíblica. forgotten our role, A gente se esqueceu do nosso papel. what God called us to play in the story. O papel que Deus nos chama a desempenhar na história. We're like Jonah, A gente é como Jonas, who's forgotten que esqueceu why Israel is called. para que Israel foi chamado. We're given the Spirit, Então nos foi dado o Espírito and we're given new life e nos foi dado nova vida, so that we can be a witnessing community. para que a gente possa ser uma comunidade que testemunha. He doesn't command them to witness. Ele não
os ordena a testemunhar. He simply says, you are witnesses. Ele simplesmente diz, vocês são testemunhas. Good ones Boas or bad ones. ou más. I've attached my name to you. Eu conectei o meu nome a vocês. People will honor it As pessoas vão honrá-lo or people will profane it. ou as pessoas vão profaná-lo. But you are to witness in your life, words and deeds. Mas vocês são uma testemunha na sua vida, nas suas palavras, nos seus atos, To the coming kingdom of God. acerca do reino de Deus que virá. And then he says fourth, E a quarta parte da resposta, this witness que esse testemunho begins in Jerusalem, começa em Jerusalém, moves to the province of Judea, se move às províncias da Judéia, to the next province of Samaria, até a próxima província da Samaria and then to the ends of the earth. e até os confins da terra. It's hard for North Americans. É difícil para os norte-americanos. I don't know about Brazilians Eu não sei acerca dos brasileiros. to understand this. É difícil para nós, norte-americanos, entender isso. Because we don't understand Porque nós não compreendemos how the Jews como que os judeus thought about geography. pensavam acerca de geografia. For them, Para eles, Jerusalem was a holy city Jerusalém era uma cidade santa, at the center of the earth. no centro da terra. It represented Israel Representava Israel as the people enjoying God's fellowship. como o povo que foi reunido na comunhão de Deus. So to say that mission begins in Jerusalem Então dizer que missão começa em Jerusalém says it begins with the gathering of the Jews. significa dizer que começa com o congregar dos judeus. And for the first 8 chapters or 6 or 8 chapters of Acts, E nos primeiros 6 ou 8 capítulos de Atos, it's about gathering Jews. nós vemos que o livro nos mostra o congregar de judeus. They don't leave Jerusalem yet Eles ainda não saíram de Jerusalém, because according to the prophets, porque de acordo com os profetas, first the Jews, primeiro os judeus, then the Gentiles. depois os gentios. But they gradually begin to move out to Judea and to Samaria. Mas gradualmente eles começam a se mover para a Judéia e a Samaria. And God pushes them out. E Deus os empurra para fora. He leads the way. Ele lidera o caminho. But even as they go out to all of Rome, Mas mesmo à medida que eles vão até Roma, Paul preaches first to Jews primeiro Paulo prega para os and judeus then to e Gentiles. depois para os gentios. And so this tells us a story that is hard for us to get Então isso nos mostra uma história que é difícil para nós entendermos. because we don't have the problem of Jews and Gentiles, Porque a gente não tem os problemas de judeus e gentios. which was the most urgent problem for the early church. Era o problema mais urgente na igreja primitiva. And it goes like this. E é mais ou menos assim. The Jews are gathered, Os judeus são congregados, God-fearers are added. o God fears? Yeah, they Okay. were Gentiles who had loved the Jews. Uhum. Os judeus são congregados, depois os gentios temente a Deus são congregados, Then it moves up into Antioch. aí depois vai ter Antioquia, A new kind of multicultural church is established, e um novo tipo de igreja multicultural é estabelecida, very unique, muito singular, very different than Jerusalem. muito diferente de Jerusalém, And those suspicious conservatives in Jerusalem e aqueles conservadores suspeitos em Jerusalém, wonder what's going on up there. eles querem saber o que está acontecendo lá em Antioquia. And so they send one of their main guys, Então eles enviam um dos seus principais, Barnabas, Barnabé, to find out if they were Orthodox Jews. para descobrir se eles são judeus ortodoxos. Thank God they sent Barnabas. Graças a Deus eles enviaram Barnabé. Church history would have been different if they sent almost anybody else. A história da igreja seria Barnabas- diferente se eles tivessem enviado qualquer outra pessoa. Barnabas says, don't worry, Barnabé disse, não se preocupe, God's at work here. Deus está trabalhando aqui. So Jerusalem settles down. Então Jerusalém fica tranquilo. But then Paul goes out and establishes more Antioch churches all over Rome. Mas Paulo sai estabelecendo mais igrejas semelhantes à de Antioquia em todo o Império Romano. And the suspicious Jews start following him. E os judeus suspeitos começam a segui-lo. They're not becoming Jews, they're just Gentile churches. Eles não estão se tornando judeus, eles são igrejas gentias. So there's a big fight.
E aí surge uma grande contenda. You can read about it in Galatians. Você pode ler sobre isso em Gálatas. But it finally culminates Mas isso finalmente culmina in Acts 15, em Atos 15, which some see as the main point of the story of Acts, quando alguns veem o ponto principal da história de Atos. where they decide Quando eles decidem, you don't have to become Jewish eles não precisam se tornar judeus to become Christian. para se tornar cristãos. The Christian can take many cultural forms. Os cristãos podem assumir muitas formas, muitos formatos culturais. Even Canadian Até mesmo os canadenses and Brazilian. e brasileiros. It goes to the ends of the earth. Vai até os confins da terra. We see in Acts 2:42 A gente vê em Atos 2:42 the community that God wants as a missional church. a comunidade que Deus quer como uma igreja missional. There are two model churches in Acts, Existem dois modelos de igreja em Atos. one in Jerusalem Um em Jerusalém and one in Antioch. e um em Antioquia. And Paul gives his theology through these stories. E His theology. I'm sorry. Luke. E Lucas nos dá a sua teologia através dessas duas igrejas. He corrected me. This is what the church in Acts in Jerusalem looks like. E é mais ou menos é com isso que a igreja em Jerusalém se parece. They're devoted to the means of grace, Eles estão devotados aos meios de graça. the preaching of the word, Pregação da palavra, Lord's Supper, ceia do Senhor, fellowship, comunhão, prayer. oração. Missional doesn't mean abandoning those things. Ser missional não significa abandonar essas coisas. That's like trying to bear fruit without the root. Seria como tentar dar frutos sem estar enraizado, sem raiz. This is the way the church gets new life. Essa é a maneira pela qual a igreja recebe nova vida. This is the way they're renewed for mission. Essa é a maneira pela qual eles são renovados para a missão. This is how the life of the kingdom comes to them. É assim que a vida do reino vem até eles, Through these channels. por esses canais. We need churches of prayer. A gente precisa de igrejas de Centered in the oração, gospel. Centered in the gospel. centrada no evangelho, Good fellowship. com boa comunhão, Practicing the Lord's Supper. praticando a ceia do Senhor. But notice what comes next. Mas perceba o que vem depois. The attractive life of the community. A vida atrativa da comunidade. It's a community of power, É uma comunidade de poder, justice, justiça, generosity. generosidade, joy. alegria. They care for one another. Eles se importam uns com os outros. And people see that. E as pessoas percebem isso. And the Lord adds to their number. E o Senhor adiciona o número dia após dia. This is a description Essa é uma descrição of what God intends for the do church. que Deus quer para a igreja. Almost. Quase. Because there's another thing that comes out in the Porque tem church at uma Antioch. outra coisa que surge na igreja de Antioquia. Roland Allen Roland Allen was a missionary foi um missionário that asked, how did the church grow in Acts? que ele fez a seguinte pergunta: como que a igreja cresceu em Atos? And he studied Acts and he said three things. E ele estudou Atos e disse três coisas. He said the first thing, O Roland Allen diz que a primeira coisa, in keeping with the whole biblical story, em sintonia com toda a história bíblica, is that the church is a contrast community, é que a igreja é uma comunidade contraste. attractive Ela é atrativa as they embody God's purposes for human life. à medida que ela incorpora os propósitos de Deus para a vida humana. In the whole of their lives, Em todos os aspectos de sua vida. they're attractive. Eles são atrativos. But secondly, Mas em segundo lugar, was the spontaneous evangelism by common members of the church. foi o evangelismo espontâneo feito por membros comuns da igreja. How did the church in Antioch get established? Como que a igreja de Antioquia se estabeleceu? By unknown Christians Por cristãos who were desconhecidos. traveling up there Aí eles estavam viajando para lá, when they left Jerusalem because of persecution. quando eles deixaram Jerusalém por causa de perseguição. You see, the words Você perceba, as palavras explain the new life of the church. explicam a nova vida da igreja. When they said good news, Quando eles disseram boas notícias, the kingdom has o come, reino chegou,
They said you can begin to see the start of it already in the church. Eles disseram, vocês vão conseguir ver o reino já iniciado na vida da igreja. The words explain the new life. As palavras explicaram a nova vida. And the new life substantiated the words. E a nova vida deu substância às palavras. The words and the life bore witness to Christ. As palavras e a vida foram testemunhas de Cristo. One more thing that Roland Allen says. E mais uma coisa que Roland Allen disse, A few of you might be interested. e alguns aqui podem estar interessados. Planting churches. Plantação de novas igrejas. Roland Allen says, look what happens in Antioch. Roland Allen diz o seguinte, perceba o que acontece em Antioquia. I'm going to preach on this on Sunday. E eu vou pregar sobre isso no domingo. Because the church in Antioch is a wonderful church. Porque a igreja de Antioquia é uma igreja maravilhosa. Like the Jerusalem church, Como a igreja de Jerusalém, they're devoted to the means of grace. eles são devotados aos meios de graça. Like the Jerusalem church, Como a igreja de Jerusalém, they have an attractive community. eles são uma comunidade atrativa. And like the Jerusalem church, E como a igreja de Jerusalém, the Lord is adding to their number. o Senhor está adicionando o número daqueles que vão sendo salvos. But different from the Jerusalem church. Mas diferente da igreja de Jerusalém, Because they're at a different stage in redemptive history. porque eles estavam num estágio diferente na história da redenção, They lift up their eyes eles elevaram seus olhos and they say, e eles disseram: where are there places onde há lugares that need these communities que precisam dessas comunidades in the midst of them? no meio deles? Because before you can have a life and words, Porque antes de você ter uma vida e palavras, you got to have the community living there. You've got to have the community living você there. precisa ter uma comunidade vivendo lá. So church planting Então, plantação de igrejas becomes the way se torna a maneira to establish a witnessing community de estabelecer uma comunidade que testemunha in a place where there is none. no lugar onde não há nenhuma testemunha. The book of Acts O livro de Atos ends very abruptly. termina de uma forma muito abrupta. I remember reading it Eu me lembro de ler the first time, acerca da primeira vinda. and I said, what a lousy ending. E eu me lembro de ler o livro de Atos pela primeira vez, a primeira vez que eu li o livro de Atos, e eu disse, mas que final ruim. I wonder if the ending got lost. Eu me perguntei se ao longo da história o final de Atos se perdeu. Many scholars have asked that. Muitos estudiosos já fizeram essa pergunta. Luke is the best storyteller in the Bible, Lucas é o melhor contador de histórias na Bíblia. and he ends on an anticlimactic note. E ele termina com uma nota, com uma nota não sem nenhum clímax. Paul is in his house preaching the good news. Paulo está na casa dele pregando o evangelho. But I want to know what happened to Paul. Mas eu quero saber o que aconteceu com Paulo. And I got a lot of other E eu questions. tenho muitas outras perguntas. Don't end with that. Você vai acabar assim? Why does Luke end there? Por que Lucas acaba o livro de Atos dessa maneira? Scholars have debated this. Os estudiosos têm debatido isso. One thing that was clear, Uma coisa que fica clara: the gospel had not reached the ends of the earth. o evangelho não alcançou os fins da terra, os confins da terra. The ends of the earth was not Rome. Roma não era os confins da terra. Earlier scholars believed that. Muitos estudiosos antigos acreditavam nisso. Now it's become clear. Agora se tornou claro: The ends of the earth is not Rome. Roma não é os confins da terra. The ends of the earth Os confins da terra is Campinas. é Campinas. So there is a long way to go. Então existe muito caminho a ser percorrido. Maybe it's Vancouver, Talvez seja Vancouver, but it had to continue on. mas quando chegarmos lá ainda temos que continuar. And so the book of Acts, Então o livro de Atos, Luke uses a literary technique no livro de Atos, Lucas usa uma técnica literária that others have used que outros já usaram to invite you into the story. para convidar você à história.
It's like you're running along in the story, É como você estivesse correndo sozinho na and all história of a sudden you stop, e de repente você para and you're invited to become part of that story. e você é convidado a se tornar parte dessa história. One scholar puts it this way. Um estudioso coloca dessa maneira, diz dessa maneira. He says, Acts ends Atos, ele diz o seguinte: Atos termina with an invitation com um convite. to come be part of the story. Venha ser parte dessa história. Come be part of this community. Venha ser parte dessa comunidade. Believe the good news. Creia nas boas Receive notícias. the work of Christ in the Spirit. Receba a obra de Cristo e do Espírito. Experience the blessing of God in renewing your life. Experimente as bênçãos de Deus renovando a sua vida. And make known that good news E faça com que essas boas notícias sejam conhecidas to your community na sua comunidade and to the ends of the e earth. até os confins da terra. And so I finish with this. Então eu quero terminar com o seguinte: This is our mission today. essa é a nossa missão hoje. And this could be 3 lectures. E aqui a gente poderia ter 3 palestras. Number 1, He said next year. next year. Próximo, ano que vem. Primeiro, Continue our mission today então nossa missão hoje é continuar a missão. is to continue the mission of Israel Continuar a nossa missão hoje é continuar a missão de Israel. to be a light to the Ser nations. luz às nações. Our mission today A nossa missão hoje is to continue the mission of Jesus, é continuar a missão de Jesus. to make known the kingdom. Tornar o reino conhecido. And our mission today E a nossa missão hoje is to continue the mission of the early church, é continuar a missão da igreja primitiva. to witness to Jesus. Testemunhar Jesus. And so we are sent back to the Old Testament Então a gente é enviado de volta para o Antigo Testamento. to see how Israel was a light. Para perceber como que Israel era uma luz. We're sent back to the Gospels A gente é enviado de volta aos to evangelhos. see how Jesus made known the kingdom. Para perceber como que Jesus tornou o reino conhecido. And we're sent back to Acts and the epistles E nós somos enviados de volta a Atos e as cartas, as epístolas. to see how the early church witnessed to Para Jesus. perceber como que a igreja primitiva testemunhou Jesus. And we're called to live in that trajectory E a gente é chamado a viver nessa trajetória until Christ returns. até que Cristo retorne. Let's pray together. Vamos orar juntos. Father, thank you for calling us into your mission. Pai, muito obrigado por nos chamar a participar da sua missão. Thank you for the blessing and renewal we have received. Muito obrigado pela bênção e pela renovação que nós recebemos. Thank you for the good news of Jesus Christ. Muito obrigado pelas boas notícias de Jesus Cristo. Thank you for the work of the Spirit in our Obrigado lives. pela obra do Espírito nas nossas vidas. And we offer up ourselves E nós nos oferecemos wholly and completely completamente to serve you. a servir ao Senhor. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém.